Olá, hoje nós vamos finalizar o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou retomar uma última frasezinha do nosso vídeo anterior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também por ele, com ele, todas as coisas? Então aqui Paulo está lembrando que Jesus também sofreu. Ele vivenciou o sofrimento de estar encarnado, o sofrimento da incompreensão, da injustiça. E isso foi da vontade divina. Por que nós não iremos sofrer? Isso me lembra um autor chamado Viktor Frankl, que faz a seguinte pergunta, assim, diante do sofrimento. Ao invés da gente se perguntar, por que eu? Por que comigo? Né? Porque essa é uma questão que nos vem mesmo. Ele diz para a gente olhar para o mundo, ver a quantidade de sofrimento que tem e pensar o contrário. Por que não eu? Por que não aconteceria comigo? Né? Por que eu seria tão diferente, né? Tão privilegiado de não sofrer? Então, Paulo coloca, né, o sofrimento num outro lugar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Né? Então, esse sofrimento vivido pelo justo, né, vivido por aquele que está em paz com a justiça divina, ele é, após o sofrimento, colocado em outro lugar, porque é a vontade divina que ele faz. Né? Então, a sua evolução cresce de uma forma difícil da gente mensurar. E ele continua, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Esse ou antes aqui não é nada à toa, né? Então, a gente entende Jesus, e Paulo fala muito disso nas cartas, a gente entende Jesus por meio da sua ressurreição, né? Não só pela sua vida, quando ele ensina, quando ele cura, quando ele transforma profundamente, né, os valores sociais, a justiça, mas principalmente pela sua ressurreição, quando ele mostra com clareza quem ele é para nós, né? Então, pois é Cristo quem morreu, ou antes, né? Ou mais importante, antes, né? Que é mais importante da gente lembrar, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Este à direita de Deus é uma metáfora, né? É uma comparação, não é uma descrição geográfica, que a gente pode pensar a palavra direita como sendo aquela mão que na maioria das pessoas, não todas, é claro, né? Porque para tudo existe diversidade, e a diversidade mostra pra gente, né? O quanto Deus nos deixa à vontade para sermos diferentes. Então, mas na maioria das pessoas, por isso que ele usa essa metáfora, a mão direita é a mão que escreve, né? Então, Jesus está à direita de Deus. Jesus está escrevendo junto com Deus, porque ele está em total conexão com o Pai, né? A obra da coletividade. É Jesus que está no leme, né? E aí ele continua. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né? Essa é a grande questão. A gente ter fé é um primeiro passo, mas a gente perceber a intercessão divina, né, por meio de Jesus o tempo inteiro na nossa vida, aí é que está o grande exercício da nossa relação com Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? E essa parte aqui é linda, é poesia. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, né? Ele está perguntando, as dificuldades nos vão afastar de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Então a nossa vida é difícil. Nós muitas vezes estamos expostos, nós corremos perigos reais. Mas o perigo maior é a gente se afastar de Deus, né? Porque aí o sofrimento não vai fazer sentido. E ele continua, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, que são aquelas gradações de anjos, né? Aqui na doutrina espírita a gente tem também a gradação dos espíritos superiores. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, essa parte também é muito bela,
Porque ele coloca um monte de situação no mesmo saco, né? No mesmo patamar. Nem a vida nem a morte nos afasta de Deus. Nem os mais diferentes tipos de espíritos, nem as coisas ruins, ele já estava falando antes, nem as coisas boas nos afastam de Deus. Nem o presente, nem o tempo presente, nem o futuro. E aí ele fala assim, ó, nem a altura, nem a profundidade. Ou seja, nem as coisas materiais, ou simbolicamente, uma outra interpretação é, nem quando a gente evolui materialmente, nem a profundidade com que a gente estuda as coisas, nada disso nos afasta de Deus, né? Nada disso nos faz separar de Deus. O que a gente pode ter é uma ilusão, né, de que que é o meu fechamento, mas Deus nunca está afastado de nós. E as tribulações, as dificuldades nunca têm a potência desse afastamento, muito pelo contrário, né? Às vezes é na dor que a gente consegue aprender a olhar para o alto. A gente continua depois.